Olá! Hoje a gente vai mergulhar na lição 8, que tem o título O Deus Espírito Santo. E ela já começa com uma ideia que, assim, faz a gente parar para pensar, né? Muitos de nós, talvez sem nem perceber, acabamos nos relacionando com o Espírito Santo como se ele fosse uma coisa, sabe? Uma força e não uma pessoa. Para virar essa chave, a lição se divide em três partes bem claras. Primeiro, ela explora a personalidade do Espírito Santo, afirmando que ele é uma pessoa divina. Depois, aprofunda na sua divindade mesmo, com atributos e símbolos que só pertencem a Deus. E, por fim, detalha algumas obras dele, como na encarnação, na ressurreição de Cristo e na nossa santificação. Para ser sincero, o que mais me pegou foi a ênfase nos atributos pessoais. A gente ouve que ele tem vontade própria, mas a lição destaca que ele tem emoções. A ideia de que o Espírito pode se entristecer, como diz lá em Efésios, muda tudo. Não é um poder cósmico, impessoal. É uma pessoa. E aí, qual a consequência disso na prática? Essa pergunta é o ponto central, e a resposta, eu acho, começa a aparecer quando Jesus o chama de outro consolador. Em João, né? Isso, em João 14. A palavra grega parácletos ela é riquíssima. Não é só um ajudador passivo, sabe? Alguém que dá um tapinha nas costas. Certo. No contexto da época, um parácletos era quase uma figura jurídica. Era alguém de status que ficava do seu lado no tribunal. Um advogado que falava por você. Um defensor, então. Exatamente. Então, quando Jesus fala outro consolador, ele está prometendo alguém da mesmíssima natureza que ele, que não vem só confortar, mas defender, guiar. Só isso já quebra totalmente a ideia de uma mera influência ou energia, né? É uma presença pessoal e poderosa. Essa imagem de um advogado divino que sente e age é muito forte. Ok, se ele é uma pessoa com essa profundidade, isso já o coloca num lugar muito diferente de uma simples força. E a lição usa isso como ponte para algo ainda maior, a sua plena divindade. Como que ela mostra isso? Eu achei fascinante a parte dos símbolos, fogo, vento, água. Sim. É quase como se a nossa linguagem fosse pequena demais. Então a gente precisa dessas metáforas para entender. A do fogo em Atos 2, que representa pureza, poder, para mim sempre foi a mais intensa. Onde ele está, as coisas são purificadas, transformadas. Exato, os símbolos são como janelas para a natureza dele. E essa natureza divina não é só teórica, ela se manifesta em poder. A lição conecta isso de uma forma brilhante com a ressurreição de Cristo. Sei. A gente costuma associar mais ao Pai, né? Pois é. Mas Romanos 8 diz claramente que foi o Espírito que ressuscitou Jesus. Pensa bem, vencer a morte. Isso não é um poder qualquer. É o tipo de poder que pertence só a Deus. Com certeza. E o mais incrível é que o texto continua dizendo que esse mesmo Espírito habita na gente. O poder que venceu a morte é o poder que atua em nós para nos transformar. É aí que entra a santificação. Certo. E a lição até diferencia a santificação posicional, que acontece na conversão, da progressiva, que é o processo da vida toda. Como esse poder da ressurreição se aplica nesse processo contínuo? Então, a lição 8 deixa claro que não é um processo passivo, onde a gente só recebe. Aquele chamado em Gálatas, andar em espírito, mostra bem a dinâmica. É uma parceria. É uma parceria, uma cooperação diária. Não é o nosso esforço com uma ajudinha divina. Sabe, é uma vida de submissão, de resposta a essa pessoa que nos guia. Ele nos capacita, mas ele espera a nossa cooperação. A santificação é o resultado de caminhar conscientemente com ele. Então, no fundo, a grande virada de chave que a lição 8 propõe é sair da mentalidade de usar o Espírito Santo para uma de se relacionar com ele. Perfeito. Ele não é uma ferramenta, mas uma pessoa divina, ativa, presente, que nos consola, defende e transforma de dentro para fora. Você resumiu perfeitamente. E essa mudança não é só teológica, ela é muito prática. O que nos leva, talvez, a um pensamento final para refletir. A lição afirma que o Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós.
A reflexão que fica é: como a nossa vida diária, nossas decisões, reações, orações, como tudo isso mudaria se, em vez de buscar uma sensação, a gente passasse a cultivar um relacionamento consciente com a pessoa divina que nos guia a cada momento?